Vulnerabilidade ampliada. O papel do acesso à justiça em comunidades marcadas por desastres. Primeira parte. Perspectiva da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais com a doutora Carolina Morichita. Em 5 de novembro de 2015, o mar de lama devastou comunidades inteiras ao longo do Rio Doce, em Minas Gerais, e no Espírito Santo, uma tragédia que expôs feridas muito mais profundas do que a paisagem destruída. Para as vítimas, a luta estava apenas começando. Como garantir justiça quando tudo mais foi perdido? Este documentário investiga os caminhos e os obstáculos no acesso à justiça para aqueles que tiveram suas vidas submersas pela lama e pelo descaso. Uma história de resistência em busca de reparação. Acho que a gente tem que dar um contexto, né? Eu comecei a atuar, a gente já estava em 2018, o rompimento já tinha algum tempo. A Defensoria Pública de Minas já atuava acompanhando o caso, mas naquele começo, numa perspectiva um pouco menos presente no campo, uma perspectiva de acompanhamento mais tradicional do processo, com essa construção de informações de uma defesa processual e extrajudicial das comunidades e das pessoas atingidas. Teve uma série de ações civis públicas que a gente iniciou, a gente participava dos espaços junto com as outras instituições, ministérios públicos e outras defensorias públicas, de busca de negociação com as empresas, mas meu ingresso lá em 2018 foi o entendimento de que a gente precisava construir uma perspectiva de contato mais rápido e direto. E aí acho que vocês vão ter a oportunidade de conversar com o Helder Magno, que é o procurador da República. Ele foi um dos grandes alicerces dessa construção de atuação com a Defensoria. Quando eu cheguei, ele já tinha uma legitimidade no território, as minhas primeiras agendas foram construídas, ou conjuntamente com ele, num processo de apresentação como uma instituição que era parceira, né? Isso sempre facilita, ninguém conhece a pessoa do nada, ninguém confia em desconhecido, né? A gente também não sai na nossa vida por aí procurando qualquer médico, a gente procura alguém que a gente confia, pede indicação, a gente testa a água. As comunidades fazem a mesma coisa coletivamente. E aí a gente fez esse trabalho com ele, com algumas entidades locais, a Caritas, por exemplo, em alguns lugares que o Helder, a agenda dele não casava com a minha. Então eu combinava com a Caritas de conseguir construir alguns espaços, ou combinava com o MAB, né, o Movimento das Atingidas por Barragens, porque as comunidades também vão construindo pontos de diálogo, articulação e confiança diferente, porque nem todo mundo tem exatamente a mesma perspectiva do que aconteceu. Então isso já foi um processo interessante de entendimento. Ver essas comunidades que às vezes são extremamente urbanas, vamos pensar no Vale do Aço, ou às vezes extremamente rurais, né? Vamos pensar ali no trechinho Itueta, Conselheiro Pena, Aimorés, que ficam, que a centralidade aí já é Valadares, existe uma outra relação. E aí a gente partiu de uma perspectiva de apresentação e construção informacional. Então, o que está de fato acontecendo? A Defensoria como um agente de informação, sendo a informação primeiro o direito das pessoas, porque se elas souberem o que está acontecendo, elas são mais do que capazes de decidirem por si, né? E de pensarem os alinhamentos. E aos poucos, isso começou a se desenhar também, começou a ter uma mudança. A gente começou a fazer atividades que saíam um pouco do informacional, tanto para mim quanto para eles, então apresentar para a Defensoria. Venha aqui dar uma volta no meu território, venha conhecer a ilha, quer ver, né, entender o que está acontecendo. Da minha parte, olha, o processo judicial está assim, na época o espaço do sistema governança está assim, a gente começou a fazer uma guinada, entendendo melhor. Eu comecei a questionar sobre pautas específicas, acesso à água, prejuízo à proteção, de saúde, de permanência no campo, impacto nos vínculos familiares e eles também. E aí as nossas reuniões passaram a ser mais de construção de pauta a partir de demandas concretas que a gente começou a levar nesses outros espaços de negociação e do judiciário. Então foi uma mudança de ótica mesmo, né? Um reposicionamento de uma atividade que já acontecia para que a presença no campo e a construção com a comunidade, não para a comunidade, fosse fortalecida. Tradicionalmente, existe relação e não sinergia entre o trabalho das instituições de justiça, né? Se a gente for pensar no feijão com arroz
da atuação do judiciário são ações individuais, o maior número, né? Vamos pensar em volume. Ações individuais iniciadas por pessoas físicas contra pessoas jurídicas ou outras pessoas físicas, em que a gente até pode ter um fato comum que gera vários processos. O corte de energia numa cidade, os grandes problemas que a gente tem com telefonia móvel. Então, a gente tem coisas que são fatos comuns a várias pessoas e geram um resultado. Mas é um desafio que você constrói a defensoria pública olhando aquilo, pensando onde abrir uma nova sede, quantos defensores alocar, volume de audiência, volume de processo, volume de atendimento, infraestrutura. É uma coisa que a gente pensa pra gente, né? A gente pode dialogar com parceiros também, mas é uma coisa que a instituição pensa em si. Quando a gente fala de um problema dinâmico e complexo, porque aí o rompimento, essas ações coletivas envolvendo desastres e grandes empreendimentos, elas não estão estagnadas, o fato gerador aconteceu e aí você faz os encaminhamentos e o fato gerador fica aqui parado. Nos casos de grande complexidade, a gente tem um fato gerador e várias coisas que vão acontecendo depois, né? O desastre em cima dos desastres. Então, rompeu. Aí todo mundo vai lembrar da imagem dos rejeitos descendo o rio, lembra? E aí onde ele vai chegando, aí chegar no mar. Mas para a pessoa que está lá, ela acha que é igual enchente. Porque tem enchente em rio. E depois da enchente, o solo até fica melhor. Aí, só que, de repente, nessa enchente, a água para de entrar no solo, né? Acho que é uma das primeiras coisas que as pessoas notam. O solo ele não é mais poroso, ele fica meio borrachudo, assim. Você pisa, é igual chão de parquinho de criança. Você sente que afunda um pouquinho. E aí, de repente, começa a falar para não comer aquilo. E se o barco ia só subir, na verdade, ele fica destruído, porque o rejeito ele não é líquido também, né? Ele é grosso, assim. Então, ele é um problema que ele continua. E aí, com o tempo, dá para produzir lá, e eles não conseguem mais tratar aquele solo, as pessoas não querem mais comprar deles, eles começam a sentir problemas de saúde, o poço, a cisterna vão sendo fechados. Isso vai levando um tempo, né? O impacto econômico, tudo isso vai acontecendo em escala. E ainda tem coisa acontecendo que as pessoas só estão entendendo hoje, né, que está acontecendo, ou que vai acontecer no futuro. Nisso, é impossível um ator, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria, atuarem de forma efetiva se atuarem isoladamente. É a premissa já, né? Não tem como. Se não tem como ninguém resolver sozinho, a gente consegue piorar a situação se a gente resolver brigar. Se a gente quer de bateção de cabeça. Você entra com uma ação, eu ignoro que você entrou com essa ação, entro com outra ação, falando uma coisa ligeiramente diferente ou até incongruente com o que você falou, a empresa rebate os dois, usando um ao outro. Até porque eles têm, se a gente fala em infraestrutura, em número de pessoas empenhadas no trabalho, eles têm mais tudo, né? E para eles o problema é muito resolvível, mais recurso, mais advogado. Eles conseguem fazer isso. Então não tem como, a gente precisa, em casos de grande complexidade, você precisa achar parceiros. No nosso caso específico, eu acho que isso é uma exceção nos casos em geral, tá? E é um grande mérito, tanto do Helder quanto do Edmundo. O MPF Minas era a instituição que tinha o maior e mais intenso trabalho de campo. Mas que não tem, dentre as suas atribuições, exatamente aquelas tarefas de construir essas pautas individuais. Porque, às vezes, quando a gente atende o individual, a gente constrói o coletivo. Você consegue, no atendimento individual, ver repetição de tarefas. E aí você percebe, opa, aqui a gente tem uma demanda coletiva. E aí você consegue construir um encaminhamento. O MPF não tem isso por natureza, né? Ele atua coletivamente pela sociedade. A defensoria que tem essa tarefa de conseguir visualizar o individual para construir o coletivo. E a defensoria, aí talvez o Helder fique menos feliz com esse comentário, né? Mas na Constituição, a única instituição que tem expressamente o papel de promoção de acesso a direitos humanos é a Defensoria Pública, no artigo 134. Então ela tem um papel muito específico, muito específico. Era interessante para eles se alinharem com a defensoria, por quê? Porque algumas vezes no fim da reunião vinha a chuva das perguntas individuais, que eles não têm nem o prato de fazer essa construção e esse encaminhamento, né? Então a gente conseguia fazer isso. Mas, de fato, tem algumas coisas que eles querem, os atingidos e atingidas, que passam por algo que a defensoria não faz, que é o fiscal da aplicação da lei. Então tem hora que para a gente estar com o MP é muito valioso, porque ele consegue exercer esse outro canal.
E eu acho que essa é a grande dificuldade, já me antecipando, aí, mas tentando apontar. A gente tem muitas dificuldades, mas se a gente for falar, a maior dificuldade é a complexidade informacional e o número de atores que estão o tempo inteiro se mexendo no território. O tempo inteiro. Então, se eu faço uma atividade hoje, vai uma equipe, na época era Renova, na outra semana, e aí a gente aquela dispersão, né, de informações. Às vezes uma pessoa com uma dúvida, aquela dúvida virava uma fake news. E aí um trabalho que estava lá sendo construído, ele é desviado. Eu já tive até uma ocasião em que eu tirei uma foto no fim da reunião com uma pessoa que a partir daí gerou um abaixo-assinado para um tema específico. Não era nem necessariamente um tema ruim, mas aquela foto não tinha... Nada a ver. Não tinha nenhuma relação com aquela pauta, sabe? E as pessoas têm a sua complexidade também. Então elas têm grupos que elas estão aliados, que não estão... e aí, com isso, se gerou o que é isso? É um apoio? Isso é um apoio? Como que é esse apoio? Você que está puxando esse abaixo-assinado, então esse abaixo-assinado vai virar o quê? Quando a gente consegue ter parceiros, a gente tem verificação da informação e a gente tem essa distribuição, né, de tarefas que permite a gente focar em alguns problemas e encaminhar de forma prática. Eu acho que isso é um negócio assim, muito incrível, você conseguir fazer essa construção conjunta, sabe? E vencendo a distância. E eu acho que no caso do Rio Doce é isso, a bacia do Rio Doce de Mariana até Aimorés, eu nem vou chegar em Regência, porque a gente não estava no Espírito Santo. Mas só essa extensão de bacia, eu cheguei a passar uns 4 meses que eu vim em BH para trocar de mala. Praticamente. E voltava, e voltava. E todo mundo reclamou que eu não estava em lugar nenhum. E eu não estava. Estava em todos os lugares. Mas eu não conseguia dar o que as pessoas têm uma sensação de que elas querem. Elas acham que se você acampar uma semana numa comunidade, vai ter um andamento e for na casa de todo mundo e olhar todos e dormir e acordar aquilo. Isso ajuda muito a você organizar o processo mental e tornar a sua parte técnica mais eficaz, né? Mas ela não resolve o que as pessoas acham que vai resolver. E aí, para você estar em todos os lugares com alguma frequência, você não está em lugar nenhum com muita constância. Então, só com parceiro que você consegue vencer isso. Eu acho que é importante dizer uma coisa também, o que a empresa... Acho que, às vezes a gente olha de longe e fica parecendo que a possibilidade do volume de pessoas da empresa, de advogados, de assistentes sociais, em si, é um grande desafio. E eu acho que conforme eu fui avançando nesse processo, eu percebi que não, porque as pessoas realmente entendem o valor do serviço público. Eles recebem o serviço público de uma forma diferente do que eles recebem a empresa. A gente tem uma legitimidade estrutural, né? Mesmo quando a gente não está lá o tempo inteiro, mesmo quando a defensoria só tem algumas comarcas no território. Eu acho que um outro grande desafio a maioria de nós, parte das instituições de justiça, defensorias, ministérios públicos, a gente não vem do campo. A gente vem de cidades, a gente vem de um contexto muito diferente, né? E aí, algumas vezes, se cria um entendimento de que a gente precisa de uma tradução do que a gente fala para as pessoas. Então, como se tivesse que ter um outro ator que vai traduzir o que é liminar, o que é antecipação de tutela, o que é cautelar, o que é trânsito em julgado, o que é recurso. E isso é parte da obrigação do servidor público, né? Se eu falar e você não me entender, eu falei errado. Ninguém precisa me traduzir. O meu trabalho é saber explicar o que eu faço. Se eu não souber explicar, alguma coisa eu não estou fazendo muito bem. Também não acho que o problema seja só a dificuldade, né, dessa linguagem. Acho que o desafio o meu trabalho como defensora pública é entender o que a pessoa não sabe explicar. Então, é muito comum as lideranças, especialmente quanto mais humilde for a pessoa, ela senta na mesa da defensoria e fala: desculpa, talvez eu não tenha direito, mas como eu não sei se eu tenho direito, eu vim aqui perguntar. Isso é o grande desafio. O desafio não é entender a pessoa me entender. É fazer a pessoa se sentir segura suficiente com o meu trabalho, com a minha instituição, para ela ter a tranquilidade de perguntar. Porque se ela perguntar, pode ser que eu diga realmente não é um direito. Inclusive, é melhor que ela pergunte antes dela tomar alguma outra medida. Mas pode ser que ela pergunte e seja algo que eu nunca parei para pensar, e aí a gente tem o começo de uma pauta.
A gente tem tem um dano aqui que ninguém nunca falou antes, que traz a possibilidade de uma medida. Ou pode ser que ela ajude a gente a vislumbrar que naquele território também aconteceu algo que no outro território é uma pergunta mais constante. Ou pode ser, e eu acho que as pessoas nem sempre percebem isso, às vezes o jeito de perguntar leva a gente a entender achar um caminho. E é uma coisa muito estranha isso mesmo, né? Quando a pessoa faz a pergunta para você, do nada vem você fala, meu Deus, é isso. A tese que eu não estava achando, essa pessoa acabou de falar. Essa é a tese. Eu acho que esse é o desafio. Porque as pessoas foram acostumadas a não serem ouvidas, né? E é esse costume da falta de segurança de falar. Eles me chamam de doutor em vários lugares, né? Tem mesmo quando eu peço para não ser. Eu acho que nem a gente sabe o que é acesso à justiça ainda, né? É um conceito que a gente está formulando conjuntamente. Aposto que todos os trabalhos vão ter respostas bem diferentes, porque a gente passa por Eu ainda acho que o primeiro direito de todo mundo é o acesso à informação, porque ele permite a decisão, inclusive de acessar ou não a justiça, porque é uma coisa desgastante, né? Acho que a gente tem um hábito muito grande também, eu acho que vocês vão passar por isso, quando vocês estiverem formadas e advogando, às vezes você fala para a pessoa, não faz esse acordo não, não é assim, dá pra gente fazer melhor, ou nossa, como é que você fez esse acordo, porque dava... E às vezes, o melhor é o que resolve para a pessoa. Não é o nosso melhor, que é o tecnicamente mais redondo na proporção da aplicação de uma norma, que a pessoa não está interessada porque ela não fez e nem ela lembrar que existe depois. E eu acho que esse é um grande recorte do urbano e do rural. Eu acho que, às vezes, a realidade urbana tem uma opressão constante, né? Então, o maior tempo preso em ônibus para deslocamento, e o cansaço que isso traz da pessoa, a dificuldade de acesso a alguns espaços, porque a gente vê o tanto que as nossas cidades são segregadas também, né? Quanto um espaço é de um, outro espaço é do outro. Eu acho que na cidade, talvez, na parte mais urbanizada, isso seja um negócio tão potente, tão forte, que as pessoas têm um pouco melhor a compreensão de que existe um acesso à justiça no sentido de posso cobrar meus direitos. Nos territórios do campo, eu acho que isso é um pouquinho menos potente, talvez a pessoa leve mais tempo para lhe dizer, né, que ela precisa de um acesso à justiça, para ir nesses termos que a gente imagina, de entrar no judiciário, de uma negociação judicial, extrajudicial, de uma audiência de mediação. As pessoas da cidade, de fato, têm esse entendimento mais rápido, mas eu também acho que, às vezes, quando a gente está falando com essas pessoas, por causa dessa coisa muito impactante, todo dia você passa 3 horas no ônibus, elas estão cansadas também, elas muitas vezes acham que é inútil. Então, a sua construção com as pessoas da cidade, algumas vezes precisa ser mais pragmática, no sentido de mostrar possibilidades, inclusive a possibilidade de levar muito tempo, de ser muito difícil, para que a pessoa consiga decidir aquilo naquele contexto de cansaço. Essa é a forma que eu acho que é esperançar na cidade. Né? Uma resignação, eu acho que é a palavra, mais do que a existência. A pessoa entra num estado de resignação. Porque aquele poder econômico forte é igual a muitos outros poderes econômicos muito fortes que estão ali na cara da pessoa. Porque no campo, a pessoa via uns filhos que iam estudar. Então, eles chegavam com um processo de deferência a você ocupa um espaço porque você estudou, muito mais generoso, às vezes, do que na cidade. Se não tem essa opressão, e aí eu acho que as pessoas no campo tendem a ser mais abertas a te chamar para espaços. Às vezes elas não falam na reunião, mas elas te chamam para tomar um cafezinho. E aí que elas te contam a coisa. Elas vão te mostrar a horta, e elas te contam uma outra coisa. Entendeu? Elas vão se abrindo. Aí quando você senta lá e tá comendo, aí ela te conta que, na verdade, aquela vez aconteceu não sei o quê. Mas por que você não falou isso na reunião? Não, para. Que as pessoas estavam falando, é porque não sei quem fala melhor que eu, doutora. Aí eu deixei ele falar, agora que você tá aqui na minha casa, né? Então, é um processo de comunicação muito diferente, em que o esperançar, né, a construir a possibilidade, às vezes, não... Na periferia, eu vou fazer uma reunião, construir lá. Claro que tem gente que vai
da porta da reunião até o carro falando comigo. Claro que tem gente que vai me parar assim, só queria te perguntar uma coisinha, a hora que eu vou pegar uma água, um café, ou que vai dar a volta, deixar todo mundo nervoso, que a pessoa tá falando no microfone, aí a senhorinha chega aqui e fala, começa a falar comigo e eu fico assim, deixa ele só acabar de falar, Tem isso. Mas no campo, você precisa ficar parado no lugar. No campo, você precisa chegar antes da reunião, tomar um café num lugar da praça. Você precisa, depois da reunião, parar para ir na casa de alguém. Antes da reunião tem uma senhorinha acamada, que é a liderança da comunidade, porque ela que organiza a festa tal, você dá uma passadinha lá, você se apresenta a instituição, sabe? Então, acho que são tratos diferentes. Nitidamente, eu ganhei muito com isso também, né? Eu acho que profissionalmente, não é à toa que agora eu sou diretora do INCRA, né? Então, que vem de uma experiência de aprender diálogos com essas pessoas. Elas me deram uma outra forma de me comunicar. Se vocês acharem algum vídeo antigo aí de 2018, eu falo totalmente de outra forma do que eu falava lá. Um degrau, assim, de... E eu acho que, algumas vezes, as pessoas lembram das coisas boas do meu trabalho e me agradecem, mas eu acho que o que eu ganhei nesse processo é, assim... Eu ainda não soube avaliar tudo.